gente fala em criar abelhas, a gente logo imagina um sítio ou uma fazenda cheia de colônias de abelhas produzindo mel, não é mesmo? Mas e se eu te contar que aqui na minha casa, no meio da cidade, eu crio mais de 50 colônias de abelhas. Mas não são quaisquer abelhas, não. São as abelhas nativas sem ferrão. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para criar suas próprias colônias de abelhas sem ferrão aí na sua casa, com total segurança e os melhores resultados. Mas antes de tudo isso, roda a vinheta. Existem basicamente 4 pontos que a gente tem que ficar de olho na hora de criar as nossas próprias colônias em centros urbanos para que elas tenham segurança e a certeza de ter um bom desenvolvimento. E o primeiro desses 4 pontos é justamente escolher as espécies corretas que a gente vai criar na nossa casa, no meio de um centro urbano, para que sejam espécies que sejam adaptadas, resistentes, generalistas, que são 3 características que têm que estar presentes na hora de criar uma abelha sem ferrão no meio da cidade. Bom, e dentre as 350 espécies de abelhas sem ferrão que ocorrem em todo o Brasil, a gente tem algumas que são mais adaptadas e mais frequentes em meliponários no meio de centros urbanos, porque são as que conseguem se desenvolver melhor nessas regiões. E as abelhas que detêm essas características são basicamente 4 espécies diferentes, que a gente vai conhecer agora aqui no meu meliponário, as suas colônias e algumas características sobre o comportamento delas e a ocorrência delas para você escolher quais estão ocorrendo na sua região e quais que você vai querer ou não manter no seu próprio meliponário. Bora junto! Bom, e a primeira dessas 4 espécies é justamente uma das abelhas sem ferrão mais conhecidas de todo o Brasil. Provavelmente você já tem uma colônia dessa espécie aqui no muro perto de você, na sua própria casa, no seu bairro, na sua rua, que é a abelha jataí. Essa abelhinha aqui, ó, que faz um pito de entrada bem clarinho, composto de cera pura, onde ficam várias abelhas amarelinhas, que tem aparência de mosquito, por isso ela é chamada também de mosquitinha amarela, ficando em volta aqui do pito, fazendo a defesa do ninho. A jataí, ela tem um ninho muito característico e uma das conformações mais comuns dentre as abelhas nativas sem ferrão, que é o ninho no centro, protegido por essas lâminas de cera que são os invólucros, e aqui, ó, nas bordas, nas laterais da caixa, ficam toda a região alimentar, as reservas de alimento dessa colônia, que são os potes de mel, esses aqui, ó, e os potes de pólen, que são esses mais clarinhos, ficam com o alimento proteico da colônia. No caso da abelha jataí, ela, por ser uma espécie que ocorre em todo o Brasil, independente da região que você tá, você pode optar por começar com essa abelha aqui, até porque ela é uma das mais simples e mais fáceis de serem capturadas em iscas PET em todo o Brasil. Você pode instalar uma garrafa PET bem preparada, como a gente já ensinou aqui no canal, e capturar a sua própria colônia de abelha jataí sem investir praticamente nada com isso, aproveitando todos os materiais para isca PET. Por isso está no primeiro lugar da nossa lista das melhores para criar em centro urbano e por isso é uma das mais escolhidas para esse motivo. Bom, e a segunda espécie da nossa lista das 4 melhores para criar em centro urbano é uma abelhinha bem pequenininha também, que é do gênero Plebeia, um gênero de abelhas chamadas popularmente de mirins por conta do seu tamanho. Olha a entradinha dela aqui, ó. Ela é característica, esse tubinho de entrada pequenininho, e as abelhas de tamanho pequeno também. Essa daqui é a mirim droriana, uma das espécies de mirins mais ocorrentes do Brasil. A ocorrência dela vai desde o litoral do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, até o litoral dos estados que estão a nordeste do Brasil, pegando todo o litoral brasileiro praticamente. É uma abelhinha super resistente, super adaptativa, que está se adaptando muito bem a construir os seus ninhos em blocos de centros urbanos, blocos de muro, blocos de tijolo, blocos de concreto. Além disso, em árvores que estão em centros urbanos, e por ela ser generalista, ou seja, ela coleta alimento em uma gama muito grande de plantas, faz com que ela se adapte bem até mesmo a plantas exóticas que são usadas em paisagismos urbanos no meio de centros urbanos em grandes adensamentos urbanizados. Por isso é uma boa espécie também se você mora nessa região de ocorrência dela. Agora vamos para a terceira espécie. Vou falar mais baixinho porque a terceira espécie ela é muito tímida. A abelha iraí. Se a gente chega perto, olha só. As abelhinhas que estavam aqui no pito de entrada, elas já se esconderam lá pra dentro da colônia. É uma das abelhas sem ferrão mais tímidas e mais mansas que ocorrem no Brasil.
e também uma das mais resistentes, que ocorre também em centros urbanos. Por isso ela está na nossa lista de melhores espécies para se manter se você mora em grandes cidades e quer criar abelha sem ferrão. A Iraí, por ser uma abelha muito mansa, olha só quantas abelhas tem nessa colônia. É uma abelhinha super procurada para esse fim. Ela ocorre no sul do Brasil, em todos os estados do sul, em todos os estados do sudeste do Brasil, em alguns estados do centro-oeste e em alguns estados do nordeste. É uma abelhinha muito próxima da jataí com relação à construção do ninho, tá? Só que no caso do corpo, ela é bem mais escura, ela não tem a coloração amarela da jataí, sendo quase que completamente marrom, com olhos bem esverdeados e as antenas laranjinhas. Essa daqui é a abelha Iraí, uma boa opção também se você mora na região de ocorrência dela e quer criar abelha sem ferrão nos centros urbanos. Agora vamos para a última abelha, uma representante do time das grandonas. Bora comigo! E essa daqui é a quarta representante das melhores espécies pra gente criar em centros urbanos. É uma abelha super mansa, ela tá fazendo aqui uma revoada porque a gente se aproximou da colônia, tá saindo pra se defender, porém nessa defesa a única coisa que ela faz pra espantar o inimigo que tá chegando até a colônia é ficar voando em volta. Ela não mordisca, ela não gruda no cabelo. Essa é a mandaçaia. Olha só que bonito que é essa colônia por dentro, ó. Elas estão meio bravas agora. É uma colônia que foi recém-dividida, então ela ainda está em crescimento, em expansão. Olha só, colocou um invólucro bem grande aqui em cima, sinal de que aqui tem uma postura chegando, e já construiu muitos potes de alimento, onde muitos deles já estão fechados e alguns em construção. Isso mostra que é uma divisão que está se recuperando super bem, afinal fazem 10 dias apenas que ela foi dividida. Essa aqui é uma espécie que ocorre em uma grande região do Brasil, pegando boa parte da região centro-oeste, boa parte da região nordeste, região sul e sudeste inteira. É uma espécie de abelha sem ferrão do gênero Melipona, que são o gênero das abelhas maiores, mais robustas e por isso muito desejadas dentre os meliponicultores que estão começando. Só que de todas as melíponas, essa daqui é uma das únicas que são mais resistentes, generalistas e adaptativas e que está se adaptando super bem a construir seus ninhos também em centros urbanos, por isso está na nossa lista de melhores espécies para começar. Olha só que linda que ela é. Bom, eu confesso pra você que essas 4 não são as únicas que podem ser criadas em centros urbanos. Eu escolhi as 4 que são mais adaptativas, mais comuns em meliponários urbanos e também mais resistentes e que têm uma área de ocorrência maior. Ou seja, mais e mais pessoas que são espalhadas em todo o Brasil podem ter essas espécies com maior facilidade por estarem nas suas regiões de ocorrência do que espécies que têm regiões de ocorrências mais restritas. Porém, pode ser que na sua região existam outras espécies do gênero Plebeia, são as mirins, por exemplo, que tem 32 espécies desse gênero, a gente só viu uma, podem ser que existam outras que ocorram por aí, assim como outras melíponas como a manduri, também uma espécie boa e bem resistente, pode estar ocorrendo por aí, outras espécies de trigoniformes de tamanho pequeno, como a Iraí e a jataí que a gente mencionou, que também são bem indicadas para centros urbanos e podem estar ocorrendo aí perto de você. Um gênero muito bacana, só que bem defensivo, que tem se adaptado muito bem a centros urbanos, é esse daqui, o gênero Scaptotrigona, umas espécies de abelhas sem ferrão que são muito comuns enroscarem no cabelo, mordiscarem a pele e por isso não são muito escolhidas por quem tá começando. Por isso eu optei por essas 4 aqui, mas fica aqui avisado que existem muitas outras que também podem entrar nessa classificação. Fechado? Bom, e o segundo ponto importante da gente adequar para poder criar com segurança abelhas sem ferrão em centros urbanos é o pasto melitófilo. Parece uma palavra difícil, mas é basicamente o conjunto das plantas que vai oferecer o alimento que as nossas abelhas precisam para conseguir se desenvolver bem. Afinal, assim como todos os outros animais, as abelhas sem ferrão também precisam de uma alimentação balanceada, equilibrada para se desenvolverem. E no caso das abelhas sem ferrão, elas precisam de principalmente 2 componentes para se alimentarem: o néctar disponível nas flores, que é aquele líquido açucarado das flores, e o pólen, que é a substância proteica que as abelhas vão utilizar para alimentar suas crias. Já no caso do néctar, ele vai ser transformado em mel e vai alimentar as abelhas adultas para continuar sempre o seu trabalho de desenvolvimento da colônia. Bom, e um bom pasto para oferecer um bom alimento de qualidade para as nossas colônias de abelhas sem ferrão, ele tem que cumprir 3 regrinhas principais. Ele tem que ser um pasto de boa qualidade, que tenha uma boa quantidade e que seja acessível. Um pasto de boa qualidade envolve um pasto que tenha as espécies corretas de plantas, que são espécies que são utilizadas pelas abelhas para coletar alimento. Afinal, existem muitas plantas que produzem flores, mas que não são boas para as abelhas, como por exemplo essa planta aqui, o hibisco de jardim, produz muito pólen, só que é um pólen
pólen que não é aproveitado pelas abelhas. Ou essa planta aqui, o cambará. Ele produz muito néctar, só que é mais utilizado por borboletas, por ter uma flor muito comprida, onde a língua da abelha não consegue alcançar para coletar o seu néctar adequadamente. São plantas que produzem pólen e néctar, porém que não são utilizadas pelas abelhas. Por isso, aposte em plantas que as abelhas já estão visitando. Sabe quais são as melhores plantas para as abelhas sem ferrão coletarem alimento? As plantas que nascem sem ninguém pedir por perto de você. Observe em calçadas, terrenos baldios perto de você, você vai ver que tem aça-peixe, picão preto, picão branco, sabugueiro, o boldo baiano, uma série de plantas que estão nascendo sem ninguém pedir e que na maior parte das vezes são as mais visitadas pelas abelhas sem ferrão para coletar o seu alimento. Ou seja, você não precisa comprar plantas para suas abelhas coletarem alimento. Você pode pegar da rua, plantar em um vaso perto de você e manter suas abelhas bem alimentadas. Esse é o primeiro pilar, a qualidade. Agora, se tratando da quantidade, que é também muito importante para a gente alimentar bem uma colônia, afinal só uma planta de qualidade não alimenta uma colônia, a gente precisa entender que cada colônia dessa daqui de abelha sem ferrão precisa de uma média de 50 plantas diferentes para conseguir ter uma boa quantidade de alimento para se desenvolver bem. Só que quando eu falo 50 plantas diferentes, eu não tô falando 50 árvores não, eu tô falando 50 plantas, desde as menorzinhas até as maiores árvores. Então conta por perto aí de você quantas plantinhas que produzem flores que são visitadas pelas abelhas que você tem. Se tiver pelo menos 50, já dá para manter uma ou duas colônias bem desenvolvidas. Quanto mais plantas, mais colônias você consegue manter com segurança e os melhores resultados. Bom, e o terceiro pilar de um bom pasto para alimentar as abelhas sem ferrão é a acessibilidade. Porque afinal, se um pasto for de qualidade e tiver uma boa quantidade, mas se as abelhas não conseguirem chegar até ele, de nada adianta que elas não vão conseguir aproveitar esse alimento. O pasto disponível para suas abelhas tem que estar próximo das colônias, dentro do raio de voo que as espécies que você mantém no seu meliponário percorrem para fazer esse trajeto de coleta. E vale lembrar, cada espécie percorre uma distância diferente de acordo com a sua resistência de voo. As menorzinhas que a gente viu nesse vídeo, como a jataí, a iraí e a mirim, elas alcançam até 500, 600 metros a partir do ponto em que elas estão do meliponário para coletar o seu alimento. Agora, a mandaçaia, que a gente viu que é uma espécie maior, assim como essa bugia que está aqui atrás de mim, alcança até 1,2 km, 1,5 km, chegando em uma distância maior e tendo a possibilidade de conseguir maiores fontes de alimento para poder alimentar sua colônia e conseguir se desenvolver. Por isso, mantenha essas plantas de qualidade em boa quantidade próximo das suas abelhas para que elas consigam aproveitar bem. Fechou? Bom, entendido sobre pasto, a gente passa para o terceiro ponto importante para se criar abelhas sem ferrão nos centros urbanos. E esse é bem sério porque é uma das maiores causas de morte de colônias de abelhas sem ferrão nos centros urbanos, o fumacê. Eu não sei se você conhece o carro do fumacê ou a moto do fumacê, mas é aquele veneno em forma de fumaça que é dispersado em grandes centros urbanos para controle do Aedes aegypti, o mosquito que dissemina dengue, a zika e um monte de outras doenças contagiosas e que causam epidemias em centros urbanos. Esse veneno utilizado para matar, exterminar os insetos que causam a dispersão dessas doenças, os pernilongos, é um inseticida fortíssimo que também acaba exterminando as colônias de abelhas sem ferrão que estão no raio de dispersão desse veneno. Infelizmente, muitas colônias que estão em centros urbanos, nidificando em muros, em árvores, onde estão ali na rota de passagem do fumacê, acabam não sobrevivendo. Mas a gente estando com as nossas colônias no nosso meliponário, é fácil de evitar os problemas causados pelo fumacê. Sabe o que você vai fazer? Você vai, num dia antes da aplicação do fumacê, que você pode descobrir qual dia que vai ser realizada a aplicação, nos calendários de aplicação de fumacê que estão disponíveis nos sites de todas as prefeituras que realizam esse tipo de aplicação. No dia anterior à aplicação, você vem aqui durante a noite e vai tampar a entrada da sua colônia com uma tela de mosquiteiro. Assim as abelhas vão conseguir respirar, a colônia vai conseguir trocar ar com o meio externo, porém as abelhas não vão sair e não terão contato com esse veneno. Assim, elas não serão contaminadas e a colônia se manterá viva. Depois da aplicação, no dia seguinte à aplicação, você vai abrir a redinha e deixar essas colônias, essas abelhas trabalharem normalmente, que todo o veneno que estava em dispersão no ambiente já vai ter sido dissipado e as abelhas vão conseguir estar seguras novamente para o seu trabalho. Fazendo isso, você já evita praticamente todos os problemas causados pelo fumacê às suas próprias colônias de abelhas sem ferrão. Mais uma vez, o conhecimento liberta e mantenha as
nossas colônias seguras. E por falar em conhecimento, ele é justamente o quarto passo para a gente manter colônias em centros urbanos com segurança e tendo os melhores resultados. Afinal, existem manejos que a gente tem que fazer em centros urbanos para manter as nossas colônias sempre bem desenvolvidas. Um exemplo bem claro disso é o manejo de alimentação estratégica, onde no inverno, em centros urbanos principalmente, a alimentação disponível naturalmente para as abelhas baixa muito. A produção de flores cai, as plantas começam a entrar em uma pausa reprodutiva e isso faz com que as colônias tenham falta de alimentação correta. E caso elas não tenham uma boa reserva, a gente tem que entrar com a alimentação de reforço estratégica. E se você não souber como fazer esse manejo, infelizmente, as colônias durante o inverno em centros urbanos sofrem muito e podem chegar em um nível que é difícil de reverter, levando elas à morte. Um grande abraço do maior abelhudo de todos para vocês que acompanharam esse vídeo até agora. Lembrando, se gostou, curte, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para mais pessoas que estão em centros urbanos que você conhece, que gostariam de ter o seu próprio mel e todos os benefícios que as colônias de abelhas sem ferrão, que essa criação maravilhosa, trazem pra gente nos centros urbanos, tá bom? Grande abraço do maior abelhudo de todos, pessoal, e até o próximo vídeo. Fui!